conjunto de E F uma função. Tá? Nós dizemos, é uma definição, nós dizemos que P é um ponto de extremo da função f no conjunto A, tá? Quando P é ponto de máximo de f em A, ou P é ponto de mínimo de f em A. Então, quando P é ponto de máximo de f no conjunto A, ou ele é ponto de mínimo de f no conjunto A, você diz genericamente que P é um ponto de extremo, tá? Aí, neste caso, que caso? No caso em que P é ponto de máximo ou ponto de mínimo, dizemos que o valor f de P, o f de P é extremo de f em A, tá? Quando você for resolver os exercícios, tá? Ou procurar entender alguma demonstração, você tem que fazer isso à luz da definição. As definições, elas existem, tá? Para, primeiro, que todos tenham o mesmo entendimento sobre um fato matemático. Por isso é que, sobre um enunciado matemático, tá? As entidades que aparecem no enunciado, todas elas têm definições. Então, cada entidade deve ter o mesmo entendimento por cada pessoa que lê o enunciado. Entendido? Tá? E serve também para você proceder nas demonstrações e soluções dos exercícios. Você saber o que fazer. Então, você sabe o que fazer, sabe como proceder, sabe argumentar, usando as definições. Quando você, no texto, você lê assim, ó, 2 é ponto de extremo da função E no intervalo 0,4. Então, é porque 2, leia-se, 2 é ponto de máximo ou é ponto de mínimo. E f de 2 é máximo ou é mínimo, tá bom? Então, você entende essa palavra aqui. Estabelecidos esses conceitos de ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de extremo de uma função no conjunto, o problema que se coloca agora é, dado um conjunto e uma função, encontrar em existindo os pontos de extremo dessa função nesse conjunto. Porque se você encontra os pontos de extremo, você encontra os extremos. E vamos começar agora nessa busca, tá? E vamos começar agora a abordar esse problema. Então, para abordar esse problema, o primeiro conceito a ser apresentado é o conceito de ponto crítico de uma função, que está aqui nessa definição. Nessa definição. Ó. Sejam P um número real e F uma função, tá? P um número real e F uma função. Nós dizemos que P é, vou destacar até de vermelho, ponto crítico, de vermelho não, de preto,
com um pincel que escreva direitinho. Nós dizemos que P, o número P, é ponto crítico da função f. Tá? Nós dizemos que P é ponto crítico de f quando? Primeira coisa, P pertence ao domínio de f e uma das coisas acontece. F não é diferenciável. F não é diferenciável em P, tá? Ou F é diferenciável em P e a derivada da F em P é zero. E vamos ver por que essa definição é importante. Por que esse conceito de ponto crítico ele é central, tá? Para se achar os extremos de uma função em um conjunto. Para se achar os extremos locais de uma função num conjunto. Então, primeiro conceito de ponto crítico. Tá? Você envolve duas entidades, um número real e uma função. Nós dizemos que o número real P é ponto crítico da função f quando P pertence ao domínio de f, P pertence ao domínio de f e a função f não é diferenciável em P, ou seja, ela não tem derivada em P, ou ela é diferenciável em P e a derivada em P é zero. Então, essa é a definição de ponto crítico. Tá? Por exemplo, encontre quem está operando? Você? Tu começou? Tu deu uma restartada, né? O cara tá ligado, viu? Encontre. Mais ligado do que eu. Será que eu tô ligado? Tá aceso? Ah, beleza. Encontre em existindo, tá? Os pontos críticos da função f, tá? Dada por f de x igual a x3, tá bom? Menos 6x2, x3 menos 6x2, mais 4. Tá? Então, solução. A busca de pontos críticos passa primeiro por você determinar o domínio da função. Porque ponto crítico é ponto aonde? No domínio da função. É todo ponto no domínio da função? Não. Ponto crítico, tá? Pontos críticos de uma função são aqueles pontos no domínio aonde a função não é diferenciável ou ela é diferenciável com a derivada sendo igual a zero. Então, primeira coisa que você deve observar é isso. Portanto, é importante que você determine primeiro o domínio da função. E aí, para este exemplo aqui, você tem o seguinte: domínio de f é quem? É R, é uma função polinomial. Domínio de f é R e f é diferenciável. Toda função polinomial é diferenciável. O que significa isso? Tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Domínio de f é R e f é diferenciável.
Daí, dado P real, P é ponto crítico de F, se e somente se a derivada da F em P é quem? É zero. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada é zero, uma vez que a função é diferenciável, ou seja, ela não possui ponto crítico desse tipo aqui. Não há para essa função ponto crítico aonde ela não é diferenciável, porque ela é uma função diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Portanto, você tem essa frase. Só que, se você analisar, quem é a derivada de f em x? Tá? Quem é a derivada de f em x? Quem é? 3x2 menos 18x menos 12. Erro horrível, né? 3x2 menos 12x. Isso aqui para todo x real. Tá? E assim, você tem a seguinte equivalência. Como? Isso aqui, a derivada é zero. Se somente se o quê? 3x2 menos 12x é igual a zero, que é se e somente se o quê? 3x vezes quem? X menos 4 é zero, que ocorre se e somente se o quê? X é zero ou x é igual a 4, tá? Como você tem isso e você tem essa equivalência, os pontos críticos de F quem são? 0 e 4. Tá? Os pontos críticos de F, só tem dois, quem são? São 0 e 4. São pontos críticos onde a derivada é zero. Tá? Não esqueça a definição de ponto crítico. P real e F uma função. Nós dizemos que P é ponto crítico da função F quando P está no domínio de F e F não é diferenciável em P, ou F é diferenciável em P e a derivada é zero. Vou botar um com aqui que fica até melhor. Com F' de P igual a zero. Tá? Entendido? Entendido aí? Vamos pegar um outro exemplo. Encontre em existindo, tá? Os pontos críticos da função f dada por f de x igual a raiz cúbica, tá? A raiz cúbica, vou botar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, a raiz cúbica, tá? De x2 menos 2x, tá? A raiz cúbica de x2 menos 2x. Outros pontos críticos dessa função. Primeiro, só ver a solução.
Eu sei o seguinte, pela regra da cadeia, tá? Pela regra da cadeia, se x é um número real, tal que x2 menos 2x é diferente de zero, a f é diferenciável em x. Por quê? Porque se x é um número real, tal que x2 menos 2x é diferenciável em x, essa função polinomial, tá bom? Vamos colocar assim, se p é um número real, tal que esse polinômio em p é diferente de zero, então, como essa função polinomial é diferenciável em p e a raiz cúbica é diferenciável em qualquer número diferente de zero, pela regra da cadeia, a composição será diferenciável em p. Agora, onde é que x2 menos 2x é diferente de zero? Diferente de 0 e 2. Então, observe, ó. Dado x pertencente a R menos o quê? O 0 e o 2, tá? Dado x pertencente a esse conjunto, pela regra da cadeia, pela regra, que regra? Regra da cadeia, a função f é diferenciável em x, porque se o x está aqui dentro, x2 menos 2x é diferente de zero. Aí pela regra da cadeia, tá? Essa composição é diferenciável em x, porque a raiz cúbica será diferenciável em x2 menos 2x. Então, f é diferenciável em x com quem é a derivada da f em x? Quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da raiz cúbica aplicada em x2 menos 2x, que dá quanto? 1 sobre 2, sobre 2 não, 1 sobre 3, 1 sobre 3, vezes quem? Raiz cúbica de quê? De x2 menos 2x, o quê? Ao quadrado, tá certo? Tá bom? Vezes a derivada de x2 menos 2x, que dá quanto? 2x menos 2. Ou seja, isso é 2x menos 2 dividido por quê? Por raiz cúbica de quanto? De x2 menos 2x ao quadrado. Observe, ó. O 3 sobre 3 vezes raiz cúbica de x2 menos 2x ao quadrado. Então, observe, ó. Dado x aqui, ó. Dado x nesse conjunto, ou seja, para todo x diferente de 0 ou diferente de 2, ou não, desculpe, para todo x diferente de 0 e diferente de 2, tem que ser diferente de 0 e diferente de 2, f é diferenciável em x e a derivada da f em x é isso. Aí eu pergunto, para x satisfazendo essa condição, quando a derivada é 0? Se x for igual a 1. É o único número real x onde a derivada é 0. É quando esse numerador aqui é 0. E quando é que esse numerador é 0? Esse numerador é 0 se somente se x é igual a 1. Que é quando 2x menos 2 é 0. Então, daí você tem o seguinte, que o número 1 é o que, hein? É ponto crítico de f. Por quê? Porque a f é diferenciável em 1
O 1 tá nesse conjunto. Então a f é diferenciável em 1. E quanto é a derivada de f em 1? 0. Então 1 é ponto o quê? Crítico de quem? De f. Então eu encontrei um ponto crítico aonde a derivada é 0. Na realidade eu encontrei o ponto crítico aonde a derivada é 0.